Em uma tranquila quinta-feira de primavera, a pequena cidade de Uvalde, New Jersey, estava prestes a enfrentar um pesadelo que mudaria sua história para sempre. Era 19 de abril de 1973, e o sol brilhava sobre as ruas arborizadas deste subúrbio pacato, onde as crianças costumavam brincar livremente e os vizinhos se conheciam pelo nome. Naquela tarde, Joan Delandro, uma menina de apenas 7 anos, com olhos brilhantes e um sorriso contagiante, saiu de casa com uma missão que milhares de crianças americanas realizam todos os anos: vender biscoitos das Girl Scouts. Vestida com seu uniforme verde e carregando uma caixa cheia de guloseimas, Joan se despediu de sua mãe com um abraço rápido e a promessa de voltar em poucos minutos. O relógio da cozinha marcava 15 horas quando a porta da frente se fechou atrás de Joan. Sua mãe, ocupada com as tarefas domésticas, não podia imaginar que aquele seria o último momento em que veria sua filha com vida. À medida que os minutos se transformavam em horas, uma sensação de inquietação começou a se espalhar pela casa dos Delandro. O céu começou a escurecer, e as primeiras gotas de chuva caíam sobre o asfalto, mas Joan não havia retornado. O que inicialmente parecia ser um atraso inocente logo se transformou em um pesadelo angustiante. Os pais de Joan, desesperados, começaram a ligar para os vizinhos e amigos. Rapidamente, a notícia do desaparecimento de uma menina de 7 anos se espalhou como fogo pela comunidade. Em questão de horas, as ruas de Uvalde, antes silenciosas, foram tomadas por vozes preocupadas e lanternas que cortavam a escuridão da noite. Vizinhos saíram de suas casas, abandonando o conforto de suas rotinas noturnas para se juntar à busca. Policiais foram chamados, e logo sirenes ecoavam pelas ruas, quebrando a paz habitual de Uvalde. A cidade, que antes dormia tranquila todas as noites, agora estava em alerta máximo. Enquanto a busca se intensificava, uma pergunta pairava no ar, sussurrada em conversas tensas e olhares preocupados. Como uma menina poderia simplesmente desaparecer em plena luz do dia, em uma vizinhança onde todos se conheciam? O que ninguém sabia naquele momento era que este dia marcaria o início de uma jornada dolorosa e chocante. Uma jornada que irá expor os segredos obscuros escondidos por trás das fachadas bem cuidadas das casas suburbanas. Uma jornada que testaria os limites da compaixão humana, da justiça e da capacidade de uma comunidade de se curar após uma tragédia inimaginável. Se você ficou curioso com o misterioso desaparecimento de Joan e a busca incansável por respostas, não perca os próximos capítulos dessa história que abalou uma cidade inteira. Clique em inscrever-se e acompanhe cada revelação. Joan era uma menina vibrante e cheia de vida, que residia na pitoresca cidade de Uvalde, em Nova Jersey. A cidade era um refúgio de tranquilidade, onde a vida parecia seguir um ritmo suave e acolhedor, como uma melodia tocada pelas brisas suaves que atravessavam as ruas arborizadas. Em Uvalde, parecia que cada esquina guardava uma história de amizade e solidariedade, e Joan era uma parte especial desse cenário encantador. Vinda de uma família amorosa, Joan era caçula, protegida por 2 irmãos mais velhos que, desde pequena, a tratavam como um tesouro precioso. Seus pais, sempre atentos e carinhosos, cultivavam um lar onde o amor e a compreensão eram os pilares. Eles incentivavam Joan a explorar o mundo ao seu redor, sempre apoiando suas paixões e sonhos. Desde cedo, Joan frequentava a igreja com sua família, onde aprendeu valores importantes de bondade e generosidade. Lá, ela também encontrou um sentido de comunidade, cercada por pessoas que a conheciam desde o berço. Na escola, Joan se destacava não só por sua inteligência, mas também por sua habilidade de fazer amizades facilmente. Ela era aquela colega de classe que todos queriam por perto, sempre pronta para oferecer um sorriso ou uma palavra amiga. Um dos amores de Joan era a dança, especialmente o balé. Com movimentos graciosos e uma paixão que brilhava em seus olhos, ela dançava como se o mundo ao seu redor desaparecesse, deixando apenas a música e seus passos delicados. Além da dança, Joan adorava estar ao ar livre. Como membro das escoteiras, ela aprendeu a importância do trabalho em equipe e da responsabilidade, enquanto se divertia em atividades ao ar livre e aventuras que a conectavam com a natureza. Mas o talento de Joan não parava por aí. Ela também era uma excelente vendedora de biscoitos. Com um entusiasmo contagiante, Joan batia de porta em porta na vizinhança, oferecendo seus biscoitos com um sorriso que derretia até os corações mais difíceis. Para ela, vender biscoitos não era apenas um meio de arrecadar fundos, mas uma oportunidade de espalhar alegria e fazer novas amizades. Joan era uma menina extraordinária, cuja presença iluminava qualquer ambiente. Sua disposição em ajudar os outros e seu espírito alegre faziam dela uma figura querida por todos em Uvalde. A cidade, com suas paisagens serenas e pessoas calorosas, era o cenário perfeito para a vida de uma menina tão especial. Mas tudo isso mudou em 19 de abril de 1973. Joan estava em casa, desfrutando de uma pausa da rotina escolar. A atmosfera na casa era tranquila, preenchida pelo aroma dos biscoitos frescos que ela havia assado com sua mãe. Para Joan, esses momentos eram preciosos, uma chance de passar tempo de qualidade com sua família e cultivar suas paixões.
Durante a tarde, com a cesta de biscoitos em mãos e um brilho nos olhos, John decidiu que era hora de fazer suas entregas. Vários vizinhos haviam encomendado seus biscoitos, e ela estava ansiosa para ver seus sorrisos ao receber as guloseimas. Antes de sair, John se despediu de sua mãe, prometendo que voltaria em poucos minutos. Sua mãe, acostumada com a independência e responsabilidade da filha, não hesitou em deixá-la ir. A vizinhança de Usdale era um lugar onde todos se conheciam, e o perigo parecia uma ideia distante. As crianças brincavam livremente nas ruas, e havia uma sensação de segurança que envolvia a comunidade. No entanto, conforme os minutos se transformaram em horas, sem sinal de John, uma sombra de preocupação começou a se formar. Sua mãe, que inicialmente estava tranquila, sentiu um frio na espinha ao perceber que John estava demorando mais do que o habitual. As horas passaram lentamente, e a ansiedade começou a tomar conta. A mente da mãe de John estava repleta de cenários imaginários enquanto ela tentava racionalizar a ausência da filha. Talvez ela tenha encontrado uma amiga e perdido a noção do tempo, pensou, tentando acalmar seu coração palpitante. Mas à medida que o sol começava a se pôr, a preocupação se transformou em medo. Com o coração acelerado, a mãe de John decidiu procurar pela vizinhança, visitando os lugares onde a filha costumava brincar ou passar o tempo. Talvez John estivesse tão entretida com os amigos que tivesse perdido a noção do tempo, pensou ela. Mas, à medida que verificava cada playground, cada quintal e cada esquina conhecida, a realidade começou a se impor. John não estava em nenhum dos lugares habituais. A ansiedade aumentou, e ela sabia que precisava de mais ajuda. Chamou seu marido, um homem forte e prático, cujo rosto mostrava determinação apesar da preocupação crescente. Juntos, eles começaram a busca com mais vigor, perguntando aos vizinhos, ligando para amigos e revistando todos os cantos possíveis. Quando suas tentativas de encontrar John não deram resultado, o casal tomou a difícil decisão de chamar a polícia. A chegada das autoridades transformou a busca em uma operação organizada, com policiais de toda a região se envolvendo no caso. A notícia do desaparecimento de John se espalhou rapidamente, e logo a cidade inteira estava mobilizada. As pessoas deixaram suas casas e rotinas para se unir à busca, formando grupos que patrulhavam ruas, parques e áreas mais remotas. Era como se uma força invisível tivesse unido Usdale em um objetivo comum: encontrar John e trazê-la de volta para casa. Os moradores, movidos por um profundo senso de comunidade e solidariedade, estavam determinados a não descansar até que a menina estivesse segura. O som das sirenes e o murmúrio das vozes se misturavam no ar, criando uma sinfonia de esperança e urgência. À medida que as horas se transformavam em dias, a ausência de John se tornava uma sombra crescente sobre Usdale. A busca incansável por John não apenas persistia, mas se intensificava, com mais pessoas se juntando à causa. Não eram apenas os policiais que varriam a cidade. Os bombeiros, conhecidos por sua bravura e dedicação, também se uniram ao esforço, ampliando o alcance das buscas com suas habilidades e equipamentos especializados. A notícia do desaparecimento de John atraiu a atenção nacional, e logo o FBI se envolveu, trazendo uma nova dimensão de recursos e expertise. A entrada do FBI na investigação sublinhou a seriedade e urgência da situação, mostrando quanto todos estavam determinados a encontrar a pequena John. A presença dos agentes federais trouxe esperança renovada, sugerindo que, com seu apoio, a solução do mistério estaria mais próxima. As buscas eram meticulosas e abrangentes. Grupos organizados exploravam cada centímetro das ruas e parques, vasculhavam áreas florestais e verificavam edifícios abandonados. Não havia local que não merecesse uma investigação detalhada. Os moradores, movidos por uma combinação de preocupação e amor pela comunidade, revezavam-se dia e noite, determinados a não deixar nenhuma pedra sobre pedra. Era um esforço grande, onde cada participante sentia o peso da responsabilidade e a urgência da missão. A cidade parecia viver e respirar a busca por John, com corações e mentes sintonizados na esperança de que o próximo canto dobrado ou a próxima porta aberta pudesse finalmente trazer a resposta que todos ansiavam. Apesar do envolvimento de tantas pessoas e do uso de tantos recursos, John continuava desaparecida. A frustração começava a se misturar com a determinação, mas ninguém desistia. Conforme o tempo avançava e a esperança de um retorno espontâneo de John diminuía, uma nova e inquietante realidade começou a tomar forma. As horas de busca incessante, sem nenhum indício de seu paradeiro, forçaram a polícia a reconsiderar suas teorias iniciais. O que começou como uma busca por uma criança possivelmente perdida estava se transformando em algo muito mais sombrio. A polícia, conhecida por sua dedicação e experiência, começou a juntar as peças do quebra-cabeça que o desaparecimento de John apresentava. Eles sabiam que John era uma menina responsável, sempre cumprindo suas promessas e mantendo sua família informada de seus passos. A ideia de que ela tivesse simplesmente se afastado sem aviso parecia cada vez mais improvável. Em um esforço para entender o que poderia ter acontecido, os investigadores começaram a considerar que talvez John não estivesse apenas perdida, mas que algo mais grave pudesse ter ocorrido.
A possibilidade de um crime começou a ganhar força, e a investigação tomou um novo rumo. A mãe de John, destroçada pela incerteza, reafirmava que sua filha nunca deixaria de cumprir suas promessas, especialmente em uma vizinhança que ela conhecia tão bem. Com essas novas suspeitas, a polícia ampliou a investigação. Eles começaram a entrevistar vizinhos, amigos e qualquer pessoa que pudesse ter visto ou ouvido algo fora do comum naquele dia fatídico. Olharam para cada detalhe, por menor que fosse, em busca de pistas que pudessem indicar que alguém havia feito algo errado. A comunidade, que inicialmente se mobilizou em busca de uma menina perdida, agora se ajustava à ideia aterrorizante de que um crime poderia ter sido cometido em seu próprio quintal. A sensação de segurança que os Daly sempre conhecera estava sendo desafiada, e o desejo de justiça por John se tornava cada vez mais urgente. Queremos ouvir você. O que achou do relato sobre John e a busca em Usdale? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe seus pensamentos sobre essa história comovente. À medida que a investigação avançava, as atenções da polícia começaram a se voltar para um vizinho que, à primeira vista, parecia perfeitamente comum. Joseph era um jovem respeitável na comunidade, conhecido por sua vida tranquila ao lado da mãe e da avó, numa casa modesta na mesma rua de John. Durante o dia, ele trabalhava como professor de química na escola local, onde era visto como um educador competente e dedicado. Para muitos, Joseph era apenas mais um cidadão cumpridor de seus deveres em Usdale. No entanto, por razões que nem ela mesma conseguia explicar, a mãe de John sempre teve uma sensação estranha em relação a Joseph. Era uma intuição sutil, um desconforto que pairava no ar toda vez que ela o via. Talvez fosse algo em seu olhar ou na maneira como ele se portava, mas isso a deixava inquieta. Embora não houvesse evidências concretas, essa sensação não podia ser ignorada. Quando a polícia começou a investigar Joseph, ele negou firmemente qualquer envolvimento no desaparecimento de John. Ele era cooperativo, respondendo pacientemente a todas as perguntas e tentando dissipar qualquer suspeita. Contudo, os detetives, experientes em detectar sinais sutis de inconsistência, notaram algumas falhas em seu relato. Pequenos detalhes não se encaixavam, pequenas contradições surgiam, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam perfeitamente. Essas inconsistências, embora aparentemente insignificantes, foram o suficiente para levantar suspeitas sobre Joseph. A polícia, ciente de que a verdade muitas vezes se esconde nas entrelinhas, decidiu aprofundar a investigação sobre ele. Eles começaram a analisar seus movimentos, conversaram com colegas e amigos e procuraram qualquer indício que pudesse ligar Joseph ao desaparecimento de John. Enquanto a cidade observava com atenção crescente, Joseph passou de um vizinho comum a uma figura central no mistério que envolvia Usdale. A possibilidade de que alguém tão próximo pudesse estar envolvido no desaparecimento de John era perturbadora, mas a busca pela verdade exigia que todas as pistas fossem seguidas até o fim. A investigação sobre o desaparecimento de John tomou um rumo decisivo quando Joseph, o vizinho que havia se tornado o principal suspeito, foi levado para interrogatório. Durante horas, os detetives o questionaram incansavelmente, tentando penetrar as defesas de um homem que parecia ter algo a esconder. Quando Joseph foi submetido a um teste de polígrafo, os resultados indicaram que ele não estava sendo completamente honesto. A pressão estava aumentando, e a verdade parecia estar à beira de emergir. Foi após uma conversa com o padre que Joseph finalmente cedeu. Em um momento de desespero e arrependimento, ele decidiu confessar o que realmente havia acontecido naquele fatídico dia. Em lágrimas, Joseph revelou à polícia que tinha encontrado John quando ela veio entregar biscoitos à sua casa. O que começou como um gesto inocente e amigável rapidamente se transformou em algo terrível. Joseph contou que, em um momento de impulso inexplicável, convidou John para entrar. A partir desse ponto, ele admitiu ter cometido atos que jamais poderiam ser desfeitos. A gravidade de suas ações logo caiu sobre ele como uma avalanche, e, em pânico, ele tentou encobrir o que havia feito. A confissão de Joseph foi como um golpe devastador para a comunidade de Usdale, que aguardava com expectativa por respostas, mas não estava preparada para a realidade dolorosa que se desdobrava. A revelação trouxe um misto de alívio e profunda tristeza. Alívio porque, finalmente, o mistério do desaparecimento de John estava resolvido, e as perguntas que assombravam a cidade começavam a ser respondidas. Tristeza porque a verdade era mais sombria do que qualquer um poderia ter imaginado. John, a menina cujo sorriso iluminava a vizinhança, havia se tornado vítima de um crime impensável, cometido por alguém que todos julgavam ser um vizinho comum. Joseph, num estado de profundo desespero e pavor das consequências de seus atos, tomou decisões que mergulharam Usdale em uma tristeza ainda mais profunda. Após cometer o terrível crime contra John, ele foi consumido pelo medo do que poderia acontecer se a verdade viesse à tona. Em sua mente tumultuada, ele sentiu que a única maneira de escapar das consequências era esconder o que havia feito. Em sua confissão, Joseph descreveu com detalhes sombrios os passos que tomou após o crime. Dominado pelo medo e pela culpa, ele levou o corpo de John para um parque em um estado próximo,
escolhendo uma área remota na esperança de que ela nunca fosse encontrada. A escolha do local foi feita com o propósito cruel de garantir que suas ações permanecessem ocultas. Durante o caminho, Joseph eliminou qualquer evidência que pudesse ligá-lo ao desaparecimento de John. Essa tentativa desesperada de encobrir o crime apenas aumentou o horror de sua confissão, revelando quão longe ele estava disposto a ir para tentar esconder a verdade. Cada detalhe de seu relato trouxe à tona a gravidade de suas ações, pintando um quadro perturbador do que realmente aconteceu. Embora os detalhes fossem horríveis, a confissão de Joseph foi crucial para a investigação. A polícia dirigiu-se ao local descrito, um parque isolado em um estado vizinho. A cena que encontraram era desoladora. Sob um céu cinzento, o parque se revelava vasto e silencioso, guardando em seu coração um segredo terrível. Atrás de uma grande rocha, em uma área que parecia intocada pelo tempo e pelos visitantes, estava o corpo de John, trazendo um fim trágico para a busca desesperada que havia unido a comunidade de Usdale. A descoberta, embora dolorosa, trouxe um alívio sombrio para a família de John e para todos que haviam dedicado dias e noites à sua procura. Ela oferecia uma resposta definitiva para a incógnita que pesava sobre todos desde o desaparecimento da menina. A dor da perda era avassaladora, mas, ao menos, a incerteza havia chegado ao fim. Os investigadores, cientes da importância de cada detalhe, trabalharam rapidamente para reunir todas as provas necessárias no local. Eles sabiam que cada fragmento de evidência era crucial não apenas para confirmar a confissão de Joseph, mas também para assegurar que a justiça fosse feita. A cena foi minuciosamente analisada, e os detalhes fornecidos por Joseph foram confirmados em muitos aspectos, apesar de suas tentativas de minimizar a gravidade de suas ações. A precisão dos detalhes em sua confissão ajudou a solidificar o caso contra ele, mas também revelou o quão premeditado e calculista ele havia sido. Enquanto a investigação se aprofundava, a comunidade de Usdale lutava para entender como um ato tão impensável poderia ter ocorrido em seu meio. As pessoas se reuniram para apoiar a família de John, oferecendo conforto e solidariedade em um momento de dor inimaginável. O caso de John, embora encerrado, deixou uma marca permanente em Usdale, lembrando a todos da fragilidade da inocência e da importância da vigilância comunitária. A tragédia uniu a cidade de uma maneira que poucos outros eventos poderiam, reforçando os laços de uma comunidade que prometeu nunca esquecer John e a luz que ela trouxe para suas vidas. Quando a notícia da descoberta do corpo de John se espalhou por Usdale, o impacto foi como uma onda de choque que reverberou por toda a comunidade. John, com seu sorriso contagiante e espírito gentil, era mais do que apenas uma menina. Ela era uma parte essencial do tecido social da cidade. Seu desaparecimento havia unido todos em uma busca desesperada e esperançosa, e agora, a confirmação de sua morte trouxe um profundo sentimento de luto e tristeza que pairava no ar como uma nuvem escura. A cidade, conhecida por sua proximidade e calor humano, se viu imersa em um pesar coletivo. John não era apenas uma criança perdida, ela era a filha, a amiga, a vizinha que todos conheciam e amavam. Em resposta à tragédia, os moradores se uniram mais uma vez, mas desta vez não para buscar, e sim para confortar. As ruas de Usdale foram tomadas por vigílias à luz de velas, onde pessoas de todas as idades se reuniram para lembrar John e oferecer apoio à sua família devastada. Durante essas vigílias, o silêncio era preenchido por lágrimas silenciosas e sussurros de conforto. Palavras de apoio eram trocadas, e memórias de John eram compartilhadas, cada história pintando um quadro de uma menina que tocou a vida de muitos. As pessoas deixavam flores, bichos de pelúcia e bilhetes em locais significativos, criando santuários espontâneos que honravam sua memória. A tragédia de John também serviu como um catalisador para uma reflexão mais profunda dentro da comunidade. Os moradores de Usdale, determinados a garantir que algo tão terrível nunca mais acontecesse, começaram a discutir maneiras de melhorar a segurança e a vigilância na cidade. Houve uma renovada determinação em proteger uns aos outros, especialmente as crianças, e em manter viva a memória de John através de ações positivas e mudanças comunitárias. A dor da perda de John uniu Usdale de uma maneira que poucos poderiam ter previsto. A cidade se comprometeu a nunca esquecer John e a garantir que seu legado de alegria e bondade continuasse a inspirar futuras gerações. Em meio à dor, Usdale encontrou força e esperança, mostrando que mesmo na mais profunda tristeza, a luz da comunidade e da solidariedade pode brilhar intensamente. A história de John, embora imensamente trágica, deixou uma marca indelével na comunidade de Usdale, transformando a dor da perda em um catalisador para mudanças positivas. Seu desaparecimento e o subsequente luto coletivo mobilizaram a cidade de uma forma sem precedentes, unindo todos em torno de um objetivo comum: garantir que nenhuma outra família passasse pela mesma dor devastadora. Em memória de John, Usdale tornou-se um exemplo de proatividade e resiliência. A cidade, movida pela determinação de proteger suas crianças, implementou uma série de mudanças significativas. Campanhas educacionais foram introduzidas nas escolas locais, focando na segurança pessoal e na importância de estar atento ao ambiente ao redor. Crianças e pais participaram de workshops interativos,
onde aprenderam estratégias para lidar com situações potencialmente perigosas e discutiram a importância da comunicação aberta. Além das campanhas educacionais, Yusdali estabeleceu programas de vigilância comunitária, incentivando os moradores a se unirem e cuidarem uns dos outros. Vizinhos passaram a se revezar em rondas comunitárias, garantindo que as ruas permanecessem seguras e que qualquer atividade suspeita fosse rapidamente relatada às autoridades. Esse senso renovado de comunidade e solidariedade tornou Yusdali um lugar mais unido e vigilante. Um dos tributos mais significativos ao legado de John foi a criação de uma fundação em seu nome. Esta fundação, dedicada a apoiar famílias de crianças desaparecidas, rapidamente se tornou uma força motriz na região. Não apenas fornecia assistência prática e emocional, mas também financiava iniciativas de segurança infantil, trabalhando para implementar tecnologias inovadoras e programas de prevenção. O impacto da história de John ressoou além das fronteiras de Yusdali, inspirando outras comunidades a tomar medidas semelhantes. Seu legado tornou-se um farol de esperança e um lembrete poderoso de que, mesmo na face da tragédia, é possível encontrar força e inspiração para criar um futuro melhor. A memória de John continuou a inspirar ações que garantem que todas as crianças possam crescer em um ambiente seguro e acolhedor, onde são protegidas e cuidadas por uma comunidade vigilante e amorosa. O julgamento de Joseph foi um momento decisivo para Yusdali, um evento que despertou emoções intensas e trouxe ao público a realidade do trágico crime contra John. À medida que o caso se desenrolava no tribunal, a cidade inteira sentiu-se envolvida, cada detalhe sendo acompanhado com atenção e emoções à flor da pele. Para muitos, era como reviver os momentos mais dolorosos do desaparecimento de John, mas também uma oportunidade crucial para encontrar justiça e encerramento. O tribunal estava lotado, com rostos familiares da comunidade e jornalistas que vieram cobrir o que se tornará um caso de grande notoriedade. Durante o julgamento, as evidências apresentadas eram inegáveis e impactantes. A confissão de Joseph, detalhada e fria, pintava um quadro claro dos eventos ocorridos. Testemunhas, especialistas forenses e investigadores contribuíram com seus relatos, reforçando a narrativa da acusação. A atmosfera no tribunal era tensa, com cada palavra sendo absorvida por uma audiência que buscava entender como algo tão terrível poderia ter acontecido em sua cidade pacífica. O veredicto, quando chegou, foi rápido e unânime. Joseph foi considerado culpado de homicídio, e a sentença foi severa: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Para a família de John, assim como para a comunidade de Yusdali, essa sentença significava que Joseph nunca mais teria chance de causar dor a outra pessoa. Embora o julgamento tenha sido um lembrete doloroso da tragédia que abalou Yusdali, ele também trouxe um senso de justiça tão aguardado. A decisão do tribunal serviu como um consolo para a família de John, que agora podia começar a processar sua perda sabendo que o responsável estava sendo punido. Para a comunidade, foi uma reafirmação de que o sistema funcionava e que a segurança de suas crianças era uma prioridade. A sentença de Joseph foi vista como uma garantia de que ele nunca mais poderia fazer mal a ninguém. Enquanto Yusdali começava a se curar, o julgamento se tornou parte da narrativa de resiliência e renovação da cidade. Uma história de como uma comunidade unida pode enfrentar sua dor e emergir mais forte e determinada a proteger seus próprios. Com o encerramento do julgamento de Joseph, Yusdali entrou em uma nova fase, uma fase marcada pelo lento, mas necessário, processo de cura. A comunidade, ferida pela tragédia, começou a encontrar maneiras de seguir em frente, mantendo viva a memória de John em cada passo. A família de John, apesar da dor esmagadora, encontrou consolo no apoio incessante de seus amigos e vizinhos. Esse apoio, sólido como uma rocha, tornou-se um pilar essencial em suas vidas, permitindo-lhes começar a reconstruir seus dias. Com o passar do tempo, a família de John decidiu canalizar sua dor em algo positivo, transformando sua tragédia pessoal em uma força motriz para o bem. Eles se envolveram profundamente com a fundação criada em nome de John, dedicando-se a causas que promoviam segurança infantil e apoio a famílias em situações similares. A fundação não só ajudava a manter viva a memória de John, mas também proporcionava um propósito renovado para seus entes queridos, que viam nos rostos das crianças que ajudavam um reflexo da própria John. Se essa história impactante sobre o caso de John tocou você, não deixe de mostrar seu apoio. Dê um like no vídeo para ajudar a espalhar a conscientização sobre a importância da segurança comunitária e da justiça. Seu apoio é essencial para manter viva a memória de John e inspirar mudanças positivas. Clique em curtir agora e faça parte dessa causa. A cidade de Yusdali, por sua vez, tomou lições do passado e fez mudanças significativas para assegurar um futuro mais seguro. Melhorias na segurança pública, como a instalação de câmeras em áreas estratégicas e programas de vigilância comunitária, foram implementadas. Além disso, escolas locais introduziram currículos que enfatizavam a segurança pessoal e a empatia, ensinando as crianças a cuidarem umas das outras e a estarem atentas ao seu entorno. Embora a perda de John jamais possa ser esquecida, a cidade escolheu honrar seu espírito através de ações que uniam e fortaleciam a comunidade. John, mesmo ausente, continuava a inspirar aqueles que a conheciam,
seu legado de amor e proteção permanecendo como uma luz guia para todos. Yusdale, com suas cicatrizes visíveis, emergiu como uma cidade mais forte e unida, determinada a proteger suas crianças e a garantir que a tragédia de John nunca se repetisse. Este capítulo doloroso na história da cidade se transformou em um testamento do poder do amor e da resiliência, um lembrete constante de que mesmo na escuridão, há sempre uma maneira de encontrar a luz. A história de John deixou uma marca permanente no coração de Yusdale, tornando-se um símbolo poderoso da necessidade de proteção e cuidado com os mais vulneráveis entre nós. Sua tragédia não apenas comoveu a comunidade, mas também serviu como um catalisador para profundas reflexões e mudanças. Em reuniões comunitárias e debates públicos, a cidade se engajou em discussões sinceras sobre como poderiam melhorar a segurança infantil e fornecer apoio mais robusto às famílias. Essas discussões levaram a iniciativas tangíveis que continuam a transformar Yusdale em um lugar mais seguro e acolhedor. Entre as medidas adotadas, a cidade investiu em programas educacionais que ensinam crianças e adultos sobre segurança pessoal, bem como em sistemas de alerta comunitário que promovem uma resposta rápida a qualquer ameaça potencial. Além disso, foram criados grupos de apoio para famílias, proporcionando um espaço onde pudessem compartilhar experiências, buscar conselhos e encontrar conforto uns nos outros. A tragédia de John, embora profundamente triste, gerou um compromisso renovado entre os moradores de Yusdale de nunca esquecer o que aconteceu. A promessa de manter sua memória viva não se limita a palavras, mas se manifesta em ações concretas que visam prevenir futuros incidentes. A cidade se uniu para garantir que a vida de John, embora breve, continue a ter um impacto positivo e duradouro na vida de muitos outros. A memória de John é honrada através desses esforços contínuos, com a comunidade determinada a garantir que nenhuma outra criança enfrente o mesmo destino. Yusdale abraçou a responsabilidade de proteger suas crianças com fervor renovado, entendendo que cada ação, por menor que seja, pode fazer a diferença. O legado de John vive em cada passo que a cidade dá para criar um ambiente mais seguro e amoroso, transformando a dor de uma perda imensurável em uma força para o bem.